Fala pessoal, vamos resolver a questão 93 do nosso simulado. Diz o seguinte, ó. É comum médicos legistas discutirem acerca da causa mortem de uma determinada vítima e após a discussão chegarem a um consenso. Para avaliar a opinião de um colega, um certo legista remove o cérebro do crânio e após medir a sua massa encontra cerca de 1,5 kg, né? Já vamos destacando aqui os dados, que é uma questão de calorimetria e a gente precisa desses dados aqui da massa e as temperaturas. Em seguida, ele envolve o cérebro em um saco plástico e coloca-o em uma caixa térmica que continha 2 kg de gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius. A caixa térmica foi então encaminhada para um segundo médico legista avaliar e dar o seu parecer. O local que o segundo médico se encontrava ficava longe dali. Ao recebê-la, o segundo médico constatou a presença de 300 gramas de água no interior da caixa, né? Que obviamente foi obtida por causa de quê? Por causa do derretimento de parte do gelo. Porque depois os dois corpos entraram em equilíbrio térmico, beleza? Olha o comando da questão. Considerando o calor específico do cérebro 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama, a pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5 Pascal, a caixa térmica ideal e que o ar e o plástico não participaram das trocas de calor, a temperatura do cérebro no momento em que foi colocado dentro da caixa era de quanto? Pessoal, então aqui uma questão bem tranquila de calorimetria. É só a gente identificar os dados. Veja só, coloquei aqui para você que no início, né? Vamos olhar lá os dados do texto. No início, pessoal, a temperatura inicial aqui do gelo é de 0 graus, né? Ou seja, esse gelo é o que a gente chama de gelo fundente. Ele já está no ponto para começar a derreter, certo? A massa desse gelo aqui, ó, é de 2,5, é de 2 kg, né? Então, a massa do gelo aqui é de 2 kg. E eu tenho o cérebro a uma temperatura que eu não sei. E a massa do cérebro, nesse caso, ó, é de 1,5 kg. 1,5 kg. O que é que vai acontecer, pessoal? Logicamente, o cérebro está a uma temperatura maior do que o gelo. Então, o cérebro vai fornecer calor para o gelo. E como o gelo já está no ponto de derreter, esse calor vai ser usado para fazer o quê? Para derreter o gelo, certo? E a massa de gelo que foi derretida, ele disse na questão que foi 300 gramas, certo? Logicamente, você já sabe que como no final sobraram água e gelo em equilíbrio térmico, qual é que é a temperatura de equilíbrio quando eu tenho água e gelo em equilíbrio? É 0 graus Celsius, beleza? Então, a temperatura de equilíbrio térmico é 0 graus Celsius. Sendo assim, a temperatura final do cérebro também vai ser quanto? Vai ser 0. Logo, eu posso aplicar o princípio geral das trocas de calor, que é o calor recebido mais o calor cedido, isso aqui é igual a 0. Pergunte, quem foi que recebeu o calor aqui? Foi o gelo que recebeu o calor, né? E o calor recebido pelo gelo foi usado para quê? Para ele mudar de temperatura ou ele mudar de fase? Para ele mudar de fase, então é o calor latente. É a massa que foi derretida vezes o calor latente. Mas quem foi que cedeu calor, pessoal? Quem cedeu calor foi o cérebro, certo? Mas ele cedeu calor e teve a sua temperatura mudada. Então, você vai usar calor sensível. É a massa do cérebro, vezes o calor específico do cérebro, vezes a variação da temperatura, que é a final, que é 0, menos a inicial, que é θ, que eu quero descobrir. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Vamos substituir aqui os dados, ó. A massa de gelo derretida, 300. O calor latente, 80,
mais a massa. Nesse caso, olha só, como o calor específico está em caloria por grama, você tem que usar a massa do cérebro em gramas. Então, a gente multiplica por 1.000 aqui, ó, vai ficar quanto? 1.500 gramas. Então, 1.500 vezes o calor específico, que é 1, vezes menos θ. Tudo isso igual a zero. 1.500 θ é igual a 300 vezes 80. Logo, o valor de θ é 300 vezes 80 dividido por 1.500, certo? Então, a gente pode simplificar, dividindo por 300 em cima e embaixo, aqui fica 1 e aqui fica 5. 80 dividido por 5 dá 16. Então, θ é 16 graus Celsius. Beleza? 16 graus Celsius, letra E. Valeu!